Tchau. hein? Ah, nada demais. Só que começou a fazer cocô mole, não sei o quê, sangue, pá, nas fezes escuras, tal, e essas coisas. Boa sorte com o bichinho. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ó, Tchau, Ricardo. Até mais. Bem, Ari, você começa? Eu posso começar, mas hoje eu queria fazer diferente, viu? Antes de começar a falar, eu queria pegar a emoção fresca das pessoas, a opinião aí de todo mundo, o que achou, o que sentiu, se era o que esperava, se era exatamente o filme que vocês esperavam, né? Queria a opinião de alguém aí. Começa você, Florésia, antes de eu falar, o que você achou? Eu vou dizer, para mim, eu não gostei tanto, não. Não, na verdade, como eu tinha dito no início, né, eu estava mais a fim de assistir o outro filme. Esse aí não me entusiasmava muito, não. E, enfim, é aquele filme policial, aquela coisa assim, não era o que eu estava a fim de ouvir, mas por isso que eu estou querendo que você fale para ver se eu consigo gostar mais. é que é um filme. Eu achei fantástico o filme. Gostei demais, demais. Eu acho que ver essas figuras antológicas do cinema, né, dirigidos por um grande diretor, é fantástico, é fantástico. Eu gostei muito. Legal, Rosita, legal. Confirma, né, por que eles são clássicos, né? É verdade, é Exatamente. verdade. Mas É vamos lá, verdade. vamos ouvir mais pessoas. A Beth começou a falar? Ah, Eu comecei. opa, desculpa. Não, Você quer- imagina. É que eu acho assim, é um filme bom dentro do estilo dele. É um excelente filme dentro do estilo dele. Talvez a Florésia combine um pouquinho comigo nesse sentido, né? Esse tipo de filme, ele é muito previsível, né? Ele é muito assim, apesar de que esse parece que foi um dos precursores, né? Mas é meio assim chavão. A gente tipo já sabe o que vai acontecer, a mulher fatal, aquela coisa. Tem uma bula, vamos dizer assim, né? Então, É eu acho que exatamente, Beth. Assim, você já tá vendo, você já sabe o final, né? Assim, sei lá, é uma coisa. é porque esse filme no ar, eles são todos mais ou menos assim, né? Essa base desse filme, eles são clássicos nesse sentido, né? Muda o que está sendo tramado por trás, mas a gente já tem uma ideia do que vai acontecer, né? E então ele não traz uma alta expectativa, vou dizer, um alto aprendizado, que você acaba o filme e você fala, puxa, que legal ter visto isso. Tem as partes, lógico, né? As atrizes, como eles comandam as cenas, a filmagem, isso é outra história, mas assim, dizer que é um filme que prende e que acrescenta, que a gente sai de lá mais cheio de alguns conhecimentos, eu acho que eu também discordo um pouco. Tirando essa parte dos bons artistas, da direção, a forma como é filmada direitinho, tudo isso daí a gente já sabe que ele é um filme muito bem cotado, né? Enfim. Então, eu acho que é isso. É isso aí, Florésia? Bom, eu quero Até escutar. porque o que eu tinha lido é que ele é realmente um precursor, né? Ele foi um marco, né? É isso. Aí Uhum. tudo isso, tudo bem, mas aí, como diz, acaba. É aquele filme quando, né? É bem diferente daqueles outros, que você termina e você fica com ele na cabeça, pensando não sei quantos dias, né? Eu acho que esse não, acaba sendo meio lugar comum aí. É Mas enfim, lugar deixar comum, os... é lugar comum hoje. Em Sim, 1941 não hoje, era Ari, lugar comum. hoje. Não, eu É o que eu sei, estava mas vamos ver o falando. que é. Ele foi um precursor, mas teve muito depois. A gente já assistiu muita coisa parecida, é isso que eu quero dizer, né?
Então, ele não Mas, traz assim, uma novidade. Beth, e por que você acha que você assistiu muita coisa parecida? Por que você acha? Porque foram coisas, foram da época, é o que eu falei, dentro daquela época, era como o cinema estava surgindo, né? Um modo diferente de fazer cinema, né? Esse Não, filme noir você era assiste, você novidade. acha isso hoje? Você acha isso hoje? Porque realmente ele criou um estilo tão forte, tão poderoso, que todo mundo Uhum. copiou. Aliás, Sim, tentou copiar, porque então muita gente não copiado. consegue copiar com a mesma qualidade, né? É Mas verdade. vamos lá, vamos escutar primeiro mais opiniões. Gozado que só tem mulheres, né? Eu queria ouvir a opinião de homens também, é um pouco diferente. Mas, É, enfim, vamos lá. realmente. Quem mais quer falar? Claire, Rosângela, Tieme, Eu Paula? gostei do filme. Eu gostei, mas é um clássico, né? Polar, como a gente fala na minha terra. Mas é porque ele é um dos mais antigos, né? Então depois foi assim uma linhagem, tudo na mesma. Mas eu fiquei na dúvida se no final ele ia ficar ou não com ela, né? Mas se tivesse ficado com dinheiro, quem sabe, né? Bom, vamos lá. Quem mais? Rosângela, Rosita, se quiser falar mais alguma coisa, Tieme. Então, Rosângela, eu gostei do filme. Eu não lembrava se eu tinha assistido ou não, né? Mas eu acho que não, porque eu realmente não me lembrava. Mas eu assisti pensando exatamente nisso, né? O filme daquela época foi muito bem feito, muita trama. E depois a gente já viu tramas muito maiores, ao vivo e a cores, né? Nos últimos anos, a gente pelo mundo afora, né? Então, realmente, nessa coisa assim de ficar meio previsível é por conta disso também, né? A gente já viu mil tipos de tramas, né? Mas achei um filme assim, é muito bem feito, apesar de não ter muitas tomadas assim de fotografia, mas é uma fotografia bonita, uma cor bonita, né? Muito assim, eu fico imaginando que marcou também, né? Eu nunca estudei sobre isso, mas eu acho que deve ter marcado também pela fotografia, por tudo, né? As Uhum. cores e tal. Mas eu achei muito interessante, porque eu acho que coloca essa parte aí de detetive, né, de coisa num patamar que marcou muita época, né? Eu acho que foi um precursor mesmo, né? Imagino. Eu Eu gostei bastante, foi agradável. eu vou fazer vou fazer uma provocação. Ele é um detetive comum? Não, Ou não. Aliás, eu acho que o Humphrey Bogart fez nesse papel um papel diferente do que ele costumava fazer do que ele fez nos outros filmes. Está meio histriônico ali, um pouco meio maluco. Ele não fez papel desse jeito em outros filmes que ele fez. Ele era mais sério, mais romântico, né? Achei interessante também sobre esse aspecto. E também o roteiro também eu achei bem interessante também. Aí você tocou num ponto fortíssimo do filme. Quando vocês falam que já sabiam o que ia acontecer, eu duvido. Eu duvido que vocês sabiam o que ia acontecer cena a cena. Vocês sabiam, assim, a grosso modo, mas não como a maneira como foi contada. A maneira como foi contada é que é um dos segredos desse filme. É um puta de um roteiro, pessoal. Eu vou só falar uma coisa. John Huston era roteirista. Ele foi roteirista durante 10 anos, profissionalmente, de Nossa, 1931 a 41, ele foi roteirista. Então, ele manjava da coisa, né? Aí, em 41, chamaram ele para fazer esse filme. Ele nunca tinha dirigido. Foi o primeiro filme que ele dirigiu. Começou bem, né? Começou bem.
né? Primeiro filme que ele dirigiu como diretor. Nesse filme, ele é diretor e roteirista. Roteirista. Vocês não percebem que no filme existe uma velocidade, uma velocidade de mudanças e novidades que é avassalador. Você não para um minuto, toca um telefone, abre uma porta, só de telefonemas que ele atende, só de portas que se abrem, campainhas que tocam, personagens que aparecem que você não conhece. Você não pode dizer que você conhece. O Cairo você não conhece. O Gutman você não conhece. Você não conhece. Você vai conhecendo no filme, né? Então é um roteiro enxutíssimo, de vamos dizer assim, de um pragmatismo, né? Que você agora ele é complicadinho. Ele é complicadinho justamente porque a velocidade das coisas e personagens e muitos diálogos. Você tem que acho que as coisas não ficam tão evidentes. Isso. Fala, Rosita, fala. Não, eu acho que as coisas não ficam tão evidentes porque você pensa que vai para um caminho e, na realidade, a história vai para outro caminho, né? Exato, é o tempo todo. E eu vou dizer, agora eu vou entrar até na filosofia da coisa. Não são só as situações que você pensa que, bom, agora vai por um caminho e vai por outro. Primeiro, quase todo mundo é suspeito o tempo inteiro. Você não sabe quem está... Hoje isso é comum, mas você não sabe quem está dizendo a verdade ou não. Os diálogos dele com ela são maravilhosos, que é um jogo, né, de tentar adivinhar. Uma hora ele pergunta, mas o que você está me dizendo teve alguma verdade? Ela fala, alguma. Você vai ter que descobrir de tudo que eu falei, o que é verdade ou não. E até o fim, você não descobre qual é a verdade dela, só no diálogo final, agora, antes dela ser presa, é que você descobre todo o que aconteceu, porque você não sabia quem matou o cara, o parceiro dele. Ninguém sabia. Porque Eu o achei tempo que fosse a todo... mulher dele. Não, então, a mulher dele, o capanga, o outro. Então, você não sabe. Não vem me dizer que você sabe, porque você não sabe. O filme não te dá. O filme te confunde. Isso é proposital. Porque o comportamento das pessoas é muito variável, incerto. E aí tem um pequeno detalhe, pessoal. Aí eu vou entrar numa coisa mais filosófica. Esse filme fez sucesso, né? De público e de crítica. O que estava acontecendo em 1941? Guerra. A guerra. A guerra. A guerra, né? Um pequeno efeito chamado Detalhe. guerra. Esses filmes policiais meio expressionistas já tinham começado aonde? Na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha com Hitchcock e outros, né? Só que eles pararam de filmar durante a guerra. Eles não estavam filmando durante a guerra. E muitos diretores foram para Hollywood, né? Diretores, roteiristas, técnicos, alemães, Fugidos, né? Fugidos. alemães e ingleses. Vocês podem ver o que chegou de alemão e inglês em Hollywood nessa época, daí para frente, é absurdo, né? Então, esse filme ele traz essa visão um pouco americana e um pouco europeia. Você vê que não é um policial no estilo americano puro, de ação, violência, morte o tempo inteiro. Tem pouquíssimos momentos de violência explícita. É mais aquela trama, aquele suspense trama, que é uma linha inglesa, né? Uma linha mais europeia, né? A trama, quem fez o quê, quem matou quem por quê, né? Não tem o tempo todo pessoas dando tiro, como tem num policial clássico americano, a grosso modo falando, né? Ele é uma mistura disso. Primeiro, porque ele tem uma baita influência. Agora,
O que te leva... Se eu sou um cara, em 1941, que está vivendo uma guerra, e eu vejo esse filme, eu penso, dá para confiar nas pessoas? Dá para confiar em pessoas, no ser humano? Seja ele um político, seja ele um policial. Bom, seja ele quem for, uma mulher, um detetive, não dá para confiar em ninguém. Esse filme te passa uma mensagem de que o mundo está vivendo um momento em que não dá para confiar em ninguém. As pessoas são muito pragmáticas. Ele mesmo, ele tem atitudes que falam, bom, você me deu tanto dinheiro, né? Tem uma relação custo-benefício o tempo todo, de pagamento, de dinheiro, de vale a pena, não vale a pena, dizer a verdade, por onde eu vou, quem eu vou acusar, né? Porque tudo é uma questão de grana também, né? E ele leva isso até a última consequência, fazendo de conta que ele vai participar dividir o valor, né? Mas o que ele quer mesmo, no fundo, ele tem uma ética. Ele tem uma ética. Apesar de tudo, ele tem a ética do detetive. Ele falou, não, morreu um dos nossos. Acabou. Eu vou achar quem é o culpado e vai... E mesmo ele dizendo que ama ela e que ela ama ele, alguém tem que pagar porque morreu um dos nossos. Essa coisa de um dos nossos é muito forte, né? Do meu grupo, da minha profissão, da minha tribo, né? No caso, ele defende os detetives, a fala final. Então, dá a entender que no mundo você não pode confiar muito em ninguém, a não ser, talvez, alguém da tua tribo, né? Você é da tribo dos detetives, os detetives se protegem. Você é policial, os policiais se protegem, né? Você é bandido, bom, bandido não se protege, um briga com o outro, né? Mas vamos dizer, tem uma mensagem também do momento em que a humanidade está, né, num momento muito complicado. Você não sabe quem fala a verdade, você não sabe em quem confiar. Nessa época, em 1941, os Estados Unidos entrou na guerra, né? Mas até antes não tinha entrado. Se não me engano, foi em 41. Eu não me lembro em que momento de 41. No início não entrou. Então, também tinha essa mudança, né? As pessoas, dependendo da situação, você muda. E ele mostra isso muito bem no filme, como o comportamento do detetive também muda. Ao mesmo tempo que ele é muito pragmático, muito inteligente, muito esperto, ele fez umas besteiras também. Ele faz besteira. Ele é meio impulsivo, mas, ao mesmo tempo, tem uma cena que vocês viram quando ele está com o Gutman, que ele fica nervoso, ele sai batendo a porta, falando, você faz negócio comigo, ele faz um teatro. Até ele interpreta exageradamente aquela cena, o Bogart, né? Interpreta exageradamente aquela raiva dele com o Gutman, o gordo, né? O chefinho, o chefão, do tipo, ele fez uma cena, aí ele sai no corredor, sai fazendo assim, acho que eu fiz bem minha cena, né? Então, tem tudo isso também dele mudar de comportamento, desconfiar de todo mundo e de trabalhar em equipe, por exemplo, com a secretária dele, que é a única que ele confia, a secretária dele. É a única que ele pode passar o endereço onde está o Falcão, etc., né? Nem na polícia ele não gosta da polícia, ele não gosta do promotor, porque atrapalha o trabalho dele, né? Ele deixa claramente. A polícia, às vezes, atrapalha o trabalho dele, além de achar que ele é culpado no início da morte. Então, todo essa neblina ética e moral, acho que está por trás do filme, que é um momento em que nada é muito claro. É claro e escuro. Aliás, né, fotografia é claro e escuro. Não tem muitos cinzas, né? Ou você confia ou você não confia, ou você mata ou você não mata, ou você, né? Isso é muito da fotografia esse claro escuro é maravilhoso, a fotografia, Muito né? O tempo bonito. inteiro. É o tempo inteiro.
tem 3 coisas que são fantásticas nesse filme. O roteiro, várias coisas, né? A direção, né? Bom, a fotografia, os atores, até a música. Você vê que cada passagem de cena, vocês repararam que a música dá uma subida, aí faz uma fusão, entra para a próxima cena. O tempo inteiro ele cria aumenta de tensão, a música dá uma tensão, aí baixa, aí aumenta a tensão em certos momentos do filme. Reparem na música, se vocês quiserem assistir de novo. Ela entra em momentos chaves, né, de aumento de tensão e baixa de tensão. A música, muito bem feita, né? Outro detalhe é o ator, não o Bogart. O Gutman, o gordo, ele está muito bem, tanto que foi indicado para Oscar. Ele foi indicado para Oscar de melhor ator coadjuvante. O gordo, ele nos diálogos com o Humphrey Bogart, ele interpreta de uma maneira muito bacana, assim, diferente do que seria um chefão. Ele tem humor, ao mesmo tempo ele é muito esperto, ao mesmo tempo ele está à vontade, ao mesmo tempo ele faz o jogo do Bogart. Então, a conversa dos dois é maravilhosa. A cena dos diálogos dos dois, né? Porque o cara também é muito bom ator e foi bem dirigido, lógico, né? Bom, não vou nem falar da questão da mulher fatal, do detetive, do escritório. Esse filme tem um detalhe também que eu não lembrava, eu vi há muitos anos atrás. Foi o 3º filme que foi feito sobre essa mesma história. O primeiro e o segundo foram um fracasso. Foi fracasso. Foi fracasso. Então, a Warner Brothers chamou o John Huston como o primeiro filme que ele ia dirigir numa aposta, né? Porque o texto é bom. Dashiell Hammett, né, que escrevia esses personagens, né, policiais, etc. Eles tiveram uma coragem grande, porque tinha tido fracasso esse filme, em outras filmagens anteriores. E esse fez sucesso. Que foi... Por que será que os outros foram fracasso? Boa pergunta. Talvez porque não tenham tido o mesmo diretor, o mesmo roteirista, os mesmos atores. Quer dizer, só o diretor e o roteiro nesse filme já fazem uma diferença absurda. E ele é o diretor e roteirista, o John Huston. Só isso já é um diferencial. Eu não vi os outros, confesso, eu não conheço os outros. As primeiras versões desse filme, que foi filmada anos antes. Porque esse texto é de 1930, né? Se não me engano. Então, foi feita uma filmagem, acho que em 31, em 30 e pouco, 35, e foi um fracasso. E esse foi o sucesso. Logicamente, porque o cara é bom e reuniu uma boa equipe. Geralmente, em cinema, quando o filme é bom, não é só por causa de uma, né? É uma equipe. É o montador, é o roteirista, né? É os atores, é tudo isso junto, né? O filme foi indicado para 3 Oscars. A melhor filme, melhor roteiro e melhor... Eu não me lembro se ganhou, qual que ganhou. E melhor ator coadjuvante, né? Em 41. Agora, foi tão bom que é isso que a Florésia falou, foi tão bom que foi copiado à exaustão, né? Décadas... Porque o cinema noir é década de 40, 50, né? Mais ou menos, né? E depois vem até hoje, né? Filmes noir. Se vocês pensarem, o Blade Runner tem um pouco de filme noir, né? O Harrison Ford é um detetive, a mulher que é um robô, mas é uma mulher fatal, né? Enfim, tem um pouco dessa... É tudo noite, é tudo, né? Uma coisa... Tem um pouco disso. Tem outros filmes mais famosos, né? Então, é um filme que... e detalhe, né? As pessoas gostam, os homens, pessoal, aqui não tem homem aí, mas os homens gostam de filmes policiais. Talvez vocês não gostem. E esse filme é um baita filme policial. Fez sucesso.
Agora, eu não sei se na época fez sucesso só entre homens ou homens e mulheres. Isso precisaria levantar o público, mas fez sucesso de público e de crítica, né? Acho que as mulheres iam também para ver o Humphrey Bogart, né? Acho que no mínimo iam para ver ele. Ele Hã? nem ficou com ela no final, né? Mas ele faz aquele tipo confiante, astuto, esperto, galante, Ele era tão, sedutor. ele era Hã? tão astuto, ele era tão astuto que ele sabia todas as vezes que ela estava mentindo. Como é que ela sabe que ela está mentindo? Porque ela conta uma história tão direitinho, você não pode imaginar. Daqui a pouco ele já sabia que era tudo mentira. Daqui a pouco ela conta uma nova história, ele já sabe que é tudo mentira, né? Então ele era um esperto bem. Mas isso é por causa do personagem, que é um detetive experiente. Não é um detetive... Aí já não é o Bogart. É o Bogart, mas é um personagem de um detetive experiente, né? Sim. Muito experiente, né? E não só experiente para falar com a polícia, para falar com os bandidos, para falar com ela. Ele é quase um psicólogo. É quase um psicólogo em termos de entender a alma humana, né? E vocês sabem que no ano seguinte, ele fez Casablanca, em 42. Em 41 foi esse filme, em 42 simplesmente ele fez Casablanca, que aí já é o... Estourou. Também é sedutor, mas não é um policial, né? Mas ele também tem aquele jeitão, tal, né? Aí foram as mulheres que gostaram mais. Casablanca, eu acho que é mais as mulheres. Casablanca, claro, né? Mas É. esse personagem detetive é muito interessante, né? Muito astuto, porque ele vai conduzindo a história, né? Para chegar, não é que ele vai conduzindo, ele vai jogando, né? Ele joga todas as cartas para conseguir fechar, né? Alguma coisa que está aberta, né? É impressionante, ele lança mão de muitas Bom, jogadas. isso aí a gente O deve dar roteiro crédito. realmente é muito, né? Mas a gente deve dar crédito não só ao roteiro e ao diretor, mas ao texto original, Sim, sim, ao texto do Dashiell Hammett, que é um mestre dos mestres do policial, né? Tinha ele e o outro lá, esqueci o nome agora. Sam Spade, né? É um personagem que vai ter em outros filmes, né? Sam Spade. E tem o Marlowe, que é outro personagem de outro escritor também, que é esqueci o nome agora, está me faltando a memória, que é também um policial experiente de um outro escritor, né? Que eu esqueci o nome agora. Nossa, esqueci o nome, é famoso. São dois caras que escreviam os grandes textos para filmes policiais no ar que foram aproveitados, né? Que viraram personagens em vários filmes. Voltava o mesmo personagem, o detetive, né? O mesmo nome, né? Inclusive. Então, a gente tem que atribuir ao texto original, ao roteirista e ao diretor, né? É uma sequência. Na verdade, se você pensa assim, tem um texto original, tem que ser muito bem adaptado para um roteiro, para não perder tempo com besteira, ao mesmo tempo caracterizar os personagens, ao mesmo tempo atrair o público. Aí você tem o diretor que pega aquele roteiro e filma. Aí depois você tem a fase a montagem, que também é muito importante. A montagem, né? Você vê que o filme é uma cachoeira, uma cascata de acontecimentos contínuos. Você não pode desgrudar. Se você sai para tomar um cafezinho, 30 segundos, você já perdeu alguma coisa. Você já perdeu. Esse filme você não pode sair. Eu estava com meu filho aqui, ele saiu 2 minutos, você já perdeu. Os caras já pegaram o navio já pegou fogo, o homem já escapou, não sei o quê. Já acabou, já perdeu. Eu assisti ontem, eu tive que voltar várias vezes,
Porque você dá uma distraidinha para olhar o cachorrinho onde foi, o gato já perdeu. Esse tipo de filme você não pode distrair porque os diálogos são muito bons e são importantes. Se você perder um diálogo, né, já mudou, já tem uma informação nova. É assim, cada diálogo traz uma informação nova, que aí você, opa, então tem uma informação que eu não sabia, que o personagem não sabia, como personagem, e que a gente, como público, também não sabe. Então, ele vai jogando, né? Coisas que o personagem não sabe, ele vai descobrindo, e nós vamos descobrindo junto com o Bogart, junto com ele, né? Então, a gente acompanha, né? E, enfim. Outro detalhe, não sei se vocês repararam, em termos de fotografia, tem muita câmera baixa, que é maravilhoso. Essa mesma época, o Orson Welles fez o Cidadão Kane também, porque geralmente as câmeras antigamente ficavam no nível ou de cima para baixo, ou essa aqui você pega a câmera quase ao nível do chão para cima. Por que que isso não tinha? Porque a iluminação era sempre em cima, os refletores. E aqui você pega dentro de apartamentos, dentro do escritório deles, você não vê nenhuma iluminação vindo de cima, porque você está vendo o teto. Né? Isso é muito bem feito. Antigamente, pega os musicais, por exemplo, os grandes musicais, você nunca vê o teto, porque estão aqueles espaços que eles estão dançando, aquelas mulheres maravilhosas, os caras, tem uma puta de um estúdio e uma montanha de refletores em cima. E que, quando a câmera está de baixo para cima, não poderia, porque você veria os refletores, era sempre de cima para baixo, ou de frente. Né? Rosita tem que sair? Bom, mas eu já falei demais. Deixa eu ouvir um pouco a Tieme. Está aí? Tieme? Alguém? Tieme, quer falar alguma coisa? Rosita está saindo, mas eu acho que é porque lá está bem tarde já para ela, né? A Rosita quer falar alguma coisa antes de sair também? Rosita? Rosita? Saiu já? Não. E já saiu, pelo menos da sala. Ela saiu. Ainda está aqui, mas eu acho que ela saiu, sim. E a Tieme? Quer falar alguma coisa ou está só ouvindo? Oi, boa noite. É isso aí mesmo, Ari. Eu não consegui assistir o filme. Fui fazer xixi, fui comer, fui fazer várias coisas. Perdi. Mas eu falei assim, não, vou ficar até o final, porque mesmo que eu não consegui entender o filme direito por causa das fugidinhas, pelo menos os comentários, eu vou lá para aprender um pouco, né? E aí eu achei parecido com aquele anterior que a gente assistiu, que foi no ar também. Como a gente assistiu aquele, eu achei esse similar. Perdi muito porque dei as fugidinhas, mas graças à sua explicação, entendi bastante. Quer dizer, eu fui aprendendo bastante coisa. Aquele que a Né? gente assistiu, você lembra qual era a data? Eu já esqueci. Era anterior ou posterior? Eu não lembro. O filme Quando que a ele gente... foi. Posterior. Não sei. O filme anterior. Mas é muito... Que é no ar, né? Que é no ar. Lembra muito, né? Algumas situações, né? Lembra muito. E E, você, Hã? qual filme que vocês estão falando? Que no ar. Que é Eu não outro sei o polar. nome. A gente assistiu já no mesmo estilo já há algum tempinho atrás. Será que a Florésia lembra? Eu não estou lembrando. Eu não Eu lembro agora do nome, mas é o mesmo estilo, é o mesmo estilo. então, eu senti que era o mesmo Mas- estilo, mas aí deu para. Aí eu falei, bom, vou para o comentário para poder entender mais, né? Aliás, E- Tieme, você viu o Peter Lorre também, que maravilhoso, o Cairo, né? O ator que faz o Cairo. É o mesmo, né? Alemão, lá do filme alemão, né? Do Peter Lorre, né? Ele é fantástico. É fantástico a maneira como ele interpreta no início. É aquele jeito assim estiloso de bandido europeu, com traços refinado, europeus. né? Refinado.
Ele tem uma coisa que me lembra esse cara atual que faz filme com Tarantino, que fez o... Como chama o nome desse ator? Que é Waltz, o Christopher Waltz, acho, né? Que faz os filmes com Tarantino. Vocês conhecem? Um que fez o Django. O Django, Sim. ele é o europeu, junto com o ator, né? Esqueci o nome dele Ele é agora. novo, ele é ótimo, né? Ele inclusive ele participa, ele não participa agora de Oppenheimer também, né? Pois é um puta ator e ele tem esse refinamento que o Peter Lorre também mostra, um refinamento, né? Um bandido refinado, europeu, né? Não é um capanga simples, bruto, mal educado, que só sabe usar violência. Pelo contrário, o Peter Lorre se dá mal na violência, né? Porque 2 vezes o Bogart desarma ele, né? Quer dizer, ele não se dá bem com violência, ele é mais refinado, mas, ao mesmo tempo, ele tem aquele jeito de falar calmo, calmo. E o Waltz, no Django, também usa bem esse estilo, né? O Christopher Waltz, no filme Django, do Tarantino. Não sei se vocês lembram, quando ele chega lá naquela mansão do Eu não me DiCaprio. lembro dele de Django, eu lembro dele no Bastardos Inglórios. Ele fez Django também? Eu não me lembro. Bastardo Inglório, ele é o alemão, ele é o oficial, mas no Django, ele é o cara que ensina o negro a ser o pistoleiro, ele é o cara, ele é o companheiro do... Meu Deus, como chama o Isso, eu ator? nem lembrava que era ele. Ele. Aí, quando ele encontra o DiCaprio, vocês não lembram? O DiCaprio é dono da fazenda, lá dos escravos, tal, e ele tem aquele jeito de falar com o DiCaprio, com aquele refinamento, né? E depois, bom, enfim, vocês viram, né? É o mesmo jeito, é um jeito mais sofisticado. O Peter Lorre me lembra um pouco disso, porque ele tem uma cara assim muito expressiva, né? Aqui no filme também, vocês viram, né? Ele está muito bem. Ele está muito bem também. Então, aí quando você fala, pô, é um filme que tem Peter Lorre de ator, esse outro que ganhou, foi indicado para Oscar, o Humphrey Bogart, e outro, sabe? É outra coisa, não é fazer um filme qualquer. Quando tem uma equipe boa, costuma ter grandes chances de sair um bom filme. Não adianta ter só um cara bom, tem que ser uma equipe de um nível, né? Logicamente que o diretor manda mais, né? E ele, no caso, é diretor e roteirista, então isso influenciou demais. Mas dá para ver que é um filme que tem uma linha muito... Ele é de alta qualidade o tempo todo, se vocês olharem. Não tem uma cena boba. Não tem uma cena boba que você fala, pô, para que ele pôs essa cena? Não faz sentido. Não, não tem isso. Todas as cenas são importantes, né? Enfim, isso é uma das qualidades. Logicamente, o ritmo do filme, ele tem alternâncias, né? Ele tem momentos de reflexão. O Humphrey Bogart também faz suas reflexões, né? O personagem. Reflexões existenciais. Porque esse tipo de detetive, ele é o personagem que reflete sobre a vida também, né? Sobre o amor. A cena final, ele faz as suas declarações. Reparem na cena final dele e dela. Ele faz altas colocações sobre o que ele pensa do amor, da vida, do dinheiro. Só que ele é bem, vamos dizer assim, bem chão. Vamos dizer assim, né? Bem pragmático. As colocações sobre o amor que ele faz para ela, né? Ele fala, olha, você vai ser presa 20 anos, mas se você quiser, daqui a 20 anos eu te espero, a gente se encontra na saída da prisão, né? Ele coloca para ela assim, né? E ela fala, não é possível que você está falando isso. Ele fala, não, você vai ser presa. E eu acho que você tem que ser presa, não importa se eu te amo ou não te amo. Você matou o meu sócio, você matou um detetive.
E ele ironiza, na verdade, não é que ele ironiza, ele faz essa questão do amor ser muito... Não é um filme romântico, não é romântico. Ele não tem nada de romântico. Exatamente, é isso que eu queria dizer. É um personagem que não tem nada de romântico, né? Ele na lata, ele fala as coisas na lata e doa quem Na doer. verdade, eu acho até que ele é um pouco romântico, Maria. Assim, eu gosto de filme antigo, mesmo que seja um pouco previsível, eu gosto dessa estética, desse preto e branco, eu gosto desses filmes, né? Mas, claro, ele era previsível. Mas o lance de ela ninguém nunca poder confiar realmente se ela estava falando a verdade, que ela provavelmente quase nunca está falando a verdade. Então, ele sabia disso muito bem, né? Que até nisso ela também poderia estar mentindo muito bem, enganando ele, porque ela só mentia, né? Então, ele não ia apostar tudo numa pessoa que estava mentindo, que tinha matado o sócio dele e tal, né? Então, assim, eu acho até que ele assim, sucumbiu muito, né, assim, à atração que ele tinha por ela, o afeto que ele tinha por ela. Mas ela realmente não dava, né, cara? Ela era muito bandida. E, enfim, não sei, eu achei bom. Eu gosto desse tipo de filme também. Você acha que ele sucumbiu ou ele foi levando esse jogo até o fim para descobrir a verdade? Porque ele foi armando... Não, eu acho que ele estava meio apaixonado por ela, mas ele sabia que ela era muito picareta, né? Ela não era uma flor que se cheire, né? Ele não podia confiar nela, ela não era uma pessoa confiável, né? Eu também Não sei. achei que ele estava apaixonado por ela, né? E ele saiu sofrido ali da história. Eu acho que ele se envolveu mesmo. Mas manteve-se firme e botou ela na prisão, né? Gozado. Eu acho que ele foi armando o jogo, armando situações para ir descobrindo a verdade pouco a pouco, até na cena final, que está todo mundo lá, o gordo, ele deu uma reviravolta na situação, né? Para falar, olha, acho que a gente precisa de um, como é que chama? De um bode expiatório. Bode expiatório. Ele conseguiu reverter a situação de criar o bode expiatório, né? Daquele... Mas, Ari, por que você acha que ele falou assim, de que são os sonhos? Né? Hã? Eu não estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo. Peraí. Teve uma hora que ele falou, você acha que são feitos sonhos, né? E ele acabou o filme com isso. Eu penso que ele estava filmando. Não sei se vocês estão me escutando direito, porque esse meu computador é uma porcaria. Mas, Paula, o que você acha que significou essa frase? Eu tenho dúvida. O que vocês acham que é essa frase? Não, eu não entendi direito, mas assim, para mim, ele estava falando do próprio envolvimento dele e do sonho dele, né? Sei lá, eles estavam dizendo que era de chumbo a estatueta, era de chumbo o sonho? Não sei, mas ou era falso o sonho, porque a estatueta era falsa? Não sei, mas aquilo me pareceu que ele tinha se envolvido sim, e ele não falava também uma cena que ele também falava bem assim, porque você podia não ter matado e eu podia ficar com você. Ele ficava fazendo as alternativas ali. Eu só acho que ele era muito prático e ele não era louco, né? Ele não era tolo, né? Por mais que ele tivesse envolvido, ele não ia se deixar ficar na mão dela e cair na dela e ser outra pessoa ficar na mão dela, né? Não sei. Não sei. O que vocês acham do sonho ali? Não sei. O sonho do dinheiro, né? De poder Da desse ambição. envolvimento, da ambição. A última cena, né, que ele fala de que são feitos sonhos, né? A ambição, isso mesmo, Ari. É da ambição. Isso me passou muito forte. Ele falou, a ambição de todos ali era, não dele, mas era da ambição. Mas aí é que está. Diferente de um filme como aquele, eu vou citar para vocês, já falei aqui, do Michael Douglas e da Sharon Stone, né? Michael Douglas e Sharon Stone. Ele está investigando e ela é aquela perigosa, a Sharon Stone, né? No filme... meu Deus, como é que chama lá o filme? O famoso agora, atual.
recente, que ela é... Ele Instinto se envo- Assassino, não era? É É, Instinto Assassino? Não, Instinto Selvagem, Instinto não. Selvagem, não sei o que é selvagem, né? Daqui a Instinto pouco a gente Selvagem. lembra. Eu acho que diferente, o Michael Douglas está caidíssimo pela Sharon Stone. Realmente ele. Tanto que você não sabe se ela vai matar ele ou não até o fim, porque ele vai virar uma presa dela. Porque ela é mais esperta do que ele. Ela é mais esperta do que ele no filme, que também é um policial, né? Muito um filme policial, bem feito, tal. Sharon Stone, Mulher Fatal, tal. Nesse filme, ele se mostra mais inteligente do que ela, quer dizer, mais esperto. Ela é esperta também, mas ele não cai na garra dela, né? Não sei, tem uma diferença. Essa coisa da mulher envolver o detetive foi muito bem explorado em muitos filmes, né? Porque é um limite. O cara está apaixonado pela mulher que contratou ele, que ao mesmo tempo pode ser assassina. Que situação! Então, muitos filmes exploram isso, né? Em que você fica na dúvida, né? Porque geralmente O fala. o homem apaixonado, ele realmente fica bobo, vamos dizer assim. Ele se deixa levar. Agora, nesse filme, eu achei que ele não ficou apaixonado. Ele pegou uma queda, ele achou ela interessante, mas ele não chegou a se apaixonar a ponto de passar por bobo, né? Ele conseguiu brecar, separar as coisas. Podia ter uma queda, uma coisa assim, mas acho que não foi uma paixão desse jeito aí, como você está falando. Exatamente. Ele não perdeu a cabeça e ele fala no texto: eu não quero passar por tolo, por tolo. Então, para ele é muito importante, para a profissão dele, ele não pode ser um detetive tolo. Porque se a gente falar, bom, aquele detetive ali é tolo, acabou, ninguém mais contrata ele. Ele perdeu. Ninguém contrata um detetive tolo, né? Então, para ele era importante manter a profissão e a imagem dele, tanto que ele tinha essa relação com a polícia de trocar informações, tal, mas eu também acho exatamente isso. Ele não se deixou, era mais importante ele manter a imagem de um detetive esperto, inteligente, pragmático, do que Eu também achei. Até naquela cena que eles todos dormem um pouco, né? Ela está deitada lá no sofá, coberta com um casaco, e aí ele diminui a luz da sala, vai para o sofá ao lado dela e pega na mão dela, né? Para dormir, pega na mão dela. Naquela hora eu achei, falei, nossa, ele está mantendo um clima para fazer o clima mesmo, né? Que não era real, não era apaixonado. Eu não achei ele apaixonado de jeito nenhum. E é aquela coisa dele falar, né? Não, a gente, se daqui 20 anos você sair, né? E a gente se encontrar, tiver o amor tal, mas pode ser que antes, se eles não te passarem uma corda no entorno desse teu pescoço macio, né? Então, ele faz, acho uma coisa bem interessante, assim, né? Que não despreza o sentimento da mulher, não diminui, né? Não tem, mas, ao mesmo tempo, fala, olha, qual é a real, né? Vamos Rosângela, ficar na real. você falou de uma coisa muito importante, esse lado irônico dele. O tempo inteiro ele é irônico. Ele é irônico com a polícia, irônico com ela, irônico com os bandidos, irônico. Ele usa a ironia de uma forma muito inteligente. Isso é o texto original e roteiro, né, que aproveitou isso do personagem. E com a cara do Humphrey Bogart ficou muito boa, né? Essa coisa meio irônica, né? Ele é irônico o tempo inteiro. Isso é muito forte. Ele usa isso. Ele usa isso, inclusive, para armar as histórias, né? Para modificar, né? A situação em que ele pode estar com algum problema, ele arma uma nova história com, enfim, sendo irônico e, ao mesmo tempo,
com uma certa, vamos dizer, é factível. Ele arma histórias, né, para despistar ou para, vamos dizer, para não ser prejudicado de forma factível. Ele manipula, né? Manipula. Isso, Cléber. Ele é um manipulador, ele é um detetive irônico e manipulador. Não é um detetive tipo, sei lá, Kojak, sei lá, eu vou lembrar dos antigos, tipo os detetives, né, americanos tradicionais. Não, ele é irônico, manipulador, sedutor, esperto, e de vez em quando ele cai na hora que ele tomou aquele drink na casa do Gordo a primeira vez, ele foi dopado, né? Mas não teve maiores consequências. Poderiam ter matado ele ali, mas não faria sentido na trama. Mas ele foi dopado, né? Isso ele não previu. Ele foi Mas o dopado. cara foi esperto, ele deu a primeira dose legal, ele tomou e não ficou com nada, na segunda é que veio a bomba, né? O que eu entendi foi isso. Ele tomou a primeira, ficou bem, aí falou, bom, então tá tudo bem. Aí foi e tomou a segunda, né? Ele falou, me dá aqui o seu copo, que dá bem na hora, para a gente ver bem a hora que ele fala, me dá o seu copo. E aí a hora que põe o outro, provavelmente com o remedinho lá. Mas gozado que essa cena não teve maiores consequências. Para que eles doparam? Ninguém, não sei. Deixaram ele lá dormindo. Talvez só para mostrar que tinham podiam fazer pior, né? É porque tinha a história do barco. Era a hora que o barco ia chegar. E eles não queriam ele no meio, né? Tá. A história do bar. Para segurar ele lá. Deixaram ele e saíram todos. Dormindo. Tá certo. Foi no momento que o barco ia chegar, tá certo. Eu esqueci. Muito bem. Ari, por mais que, assim, sempre legal, como diz Jean, mesmo o filme que você não gosta, você acaba aprendendo alguma coisa, né, Mas, realmente, eu acho que não era o filme, não faz o que eu gostaria de assistir. Eu estava doida para assistir os Sapatinhos Vermelhos, que achei que ia ser bem legal. Mas, enfim, a gente acaba aprendendo aí, sempre, né? Mas o Sapatinho vai ser o próximo, não é isso? Já ficou Vai decidido. depender. Se a gente está com uma questão aí, né? Tem um filme brasileiro que tem uma moça que queria passar aqui no Cineclube. E a Ari não sei se a Ari conseguiu falar com o diretor, né? Na verdade, eu consegui falar com um cara, viu, TM? Isso é bom para a TM saber. É aquele, TM. Eu tinha falado com o TM sobre esse filme também, Não, é um moço japonês que fez a história da família dele, dos pais que foram morar 13 anos no Japão para trabalhar, para ganhar dinheiro, só que ficaram 13 anos longe dos filhos, né? E ele, como filho, vai contar toda essa vivência dele, né? E também da história da família, tal, que tem tudo a ver com aquela fase que os brasileiros foram para o Japão, né? Para ganhar dinheiro, trabalhar em fábricas, né? E o menino é bom, o menino é muito bom. Pelo trailer que eu vi, parece bom. E, por coincidência, eu tenho um amigo da época da ECA, né, que é de descendência japonesa, e que eu entrei em contato com ele. Ele conhece esse moço, porque o moço estudou lá, e ele foi aluno, né, então ele conhece. Só que ele está fora de São Paulo. Ele falou, Ari, quando eu voltar, início de agosto, a gente conversa, porque o menino, aparentemente, o Ricardo entrou em contato, a Florésia, ele não quer vir para o debate. Aí não tem graça. Quer dizer, a gente tem que ter o debate com o diretor, porque ele é diretor, é roteirista também, é um moço... Menino que eu falo é o jovem, né, que fez esse filme. Eu acho que só vale a pena passar esse filme se tiver ele, para debater com a gente. Mas parece que ele não quer vir. Então, eu estou querendo ver se, falando com esse professor dele, também, né, de origem japonesa, tal, falar que tem um grupo, para ver se ele vem aqui para conversar sobre o filme, porque o filme é recente. Muito recente.
E TM, a gente tinha falado com o TM, nessa noite o TM não pode faltar, né? E aí a gente. Mas assim, vamos ver se vai dar certo. Se não, vai ser Sapatinhos Vermelhos, né? Se rolar esse, vai ser esse, depois Sapatinhos Vermelhos. Aí vai depender dessa. Se a gente consegue. até separei o sapatinho vermelho. Então, mas o filme desse moço, TM, é um documentário, né? Então, ele vai falar de situações familiares, situações reais da família, dos pais, dos avós, né? Então, é uma experiência que você deve conhecer de perto, né? É importante que você esteja aqui, mas eu acho que temos que ter ele aqui, né? Para conversar com ele. Se ele não quiser vir no debate, eu acho que, sei lá, né? Sei. A gente, vamos ver, né? Mas até eu acredito que essa semana, Ari, será que se conseguir. Bem, a gente precisa decidir até o domingo que vem, mais ou menos, seria outro. Não, fica tranquilo, porque tem o sapatinho aí no stand-by. Qualquer coisa, bota o sapatinho e acabou. Qualquer coisa vai o sapatinho e depois vem ele, né? Não tem que ter pressa, porque eu acho que nós vamos ter que convencer esse moço A vir, né? a vir, porque de repente ele fala, eu não quero conversar com o pessoal, vai ter 5 pessoas lá para conversar, sabe? Ele está lançando o filme, porque o filme acho que foi feito agora antes da pandemia. Mas foi aquela moça que veio atrás da gente, querendo passar, né? Que, eu não sei, ela é do comercial, né? Ela está distribuindo, está divulgando o filme, né? Então, Mas vamos ver. nós temos que falar para ele que nós temos gente aqui que entende, que discute cinema, tal, porque para ele às vezes não interessa. Agora, era bom que tivesse mais gente, se a gente conseguir trazer ele, para ter mais gente aqui no dia da sessão, né? Se ele vier. Aí TM chama uns parentes aí, uns parentes, os conhecidos que também foram lá para o Japão, que trabalharam lá, que tiveram família, gente que foi para lá, porque é uma vivência, parece que é uma vivência que os filhos sofreram muito. Os filhos sofreram muito porque os dois pais, os pais, mãe e pai, foram para lá. Os dois ficaram 13 anos longe das crianças. Eu acho, pelo que eu entendi, eles eram crianças. Então, eles não viram as crianças crescerem, não viram os filhos crescerem. Numa certa faixa, eu não sei de que idade. E acho que isso é a base do filme. Muito bom, tomara que ele venha, né? Porque a gente já teve, acho que 2 filmes que vieram os diretores, né? Aqui no nosso grupo. O primeiro a Nádia que trouxe. Lembra, a Nádia trouxe um, foi maravilhoso, maravilhoso. E Veio aquele seus futebol sem olhos. veio os olhos de Ernesto, veio aquele futebol sem barreiras também, que o pessoal veio, foi muito legal, né? Foi muito bom, eu assim, fiquei... Foi muito bom, né? Depois teve o do Envelhecer, né? Envelhecer também, que foi muito bom. E foi, assim, muito rico, né? Eu me senti privilegiada. Falei, nossa, participei de uma sessão com bate-papo depois com os diretores e tal, enriqueceu bastante. Tem um outro filme aí, tem um outro filme que eu vou trazer aqui, que tem a ver com você também, que esse é um amigo meu, acabou, o documentário é um documentário, longa-metragem, ele está terminado, mas ele ainda quer acrescentar algumas cenas de arquivo, mexer no som, está quase pronto. Já está pronto, mas não está pronto. Que é sobre uma história fantástica da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil, dos campos de prisioneiros de confinamento, aqui no Brasil, de japoneses e alemães. Japoneses e alemães que foram presos. E são muitos, a gente não faz ideia. Na época do Getúlio Vargas, de tantos campos de prisioneiros de confinamento que teve aqui no Brasil, e prenderam muitos japoneses, muitos alemães, italianos menos, durante a guerra. Você conhece essa história, né, Tiene? Você deve conhecer. Ele já está pronto, o filme, mas ele quer ainda tentar dar uma última melhorada no filme, né? Mas eu, a qualquer momento, posso trazer ele aqui, porque ele é meu amigo, aí eu tenho facilidade.
Mas ele É um falou... ótimo, Gui. Então, E mas ainda, mas esse não é aquele outro ainda tem aquele da maconha também, né? tem Também é aquele, teu o amigo, amigo, tem outro amigo meu que já que é um... fez o filme, mas ele disse para mim e para o Ricardo que ainda não conseguiu finalizar o filme, porque precisa finalizar som, imagem, mixagem, aquela coisa toda. Ele ainda falta uma verba para ele finalizar o filme. Quer dizer, esse da maconha medicinal, cannabis, não é maconha, não é maconha, é cannabis medicinal, esse ainda não está pronto. Pelo que eu sei de 2 meses atrás, 3 meses atrás. Ele sabe que nós estamos aqui esperando o filme estar pronto para trazer ele aqui. Se der tudo certo, a gente tem esses 3 aí, né? Para trazer ainda. É muito legal. Trazer o diretor aqui é muito legal. Porque aí o Sim. cara conta os perrengues, os desafios, e o que conseguiu, e detalhes da produção que a gente não sabe, né? De onde nasceu a ideia, como foi, como não foi. Porque é muito legal. Trazer o cara aqui é muito legal. Por sinal, Ari, aquela história da lei Paulo Gustavo, não sei se você está acompanhando, mas é tanto dinheiro, né, para o audiovisual e a gente não vê, não está saindo os editais, pelo menos aqui, até hoje esse edital não foi lançado, sei lá, né? É muito, muito difícil. Quer dizer, tem o dinheiro, abandona o dinheiro lá na frente, parece que São Paulo e Rio saíram com editais, né? Mas é muita grana para o audiovisual. Eu não estou acompanhando, eu não quero entrar em detalhes, mas Não vamos entrar, não vamos entrar porque aí já vamos para a política, mas eu estou dizendo, acenaram assim, é muita grana, né? uma Tem coisa é que o que fazer se uns diz. editais, aí eu só soube que São Paulo saiu e Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. E a gente, todo mundo esperando, né? Mas, infelizmente, esse é um dos motivos também que eu me afastei da área. A arte, cultura, cinema no Brasil é uma montanha-russa, depende da boa vontade do político do momento, do órgão de financiamento do momento, depende e, de repente, eles põem a cenourinha lá na frente para o pessoal, olha a cenourinha, olha a esmola, venham todos. E o pessoal carente querendo fazer filme, no sentido de que as pessoas... O que falta no Brasil é produtor independente, produtor que não dependa do Estado. Porque, infelizmente, a maioria do cinema brasileiro, nos últimos anos, sempre dependeu do Estado. Você teve pouquíssimas coisas feitas assim, do tipo a Xuxa fez uma série de filmes na época, o Renato Aragão, né? Na época mais antiga, o Mazzaropi, né? Esses estúdios, Vera Cruz, não sei o quê, né? Os musicais, teve a Pornochanchada, que não dependia do Estado. O problema é você depender o tempo todo do Estado, porque o Estado tem outros interesses, né? Outro ritmo. E eles dão aquela cenourinha, aquela esmolinha para o pessoal ficar quieto, às vezes, né? O que eu falo cenourinha é porque um filme do cinema americano hoje é mais do que a verba anual do cinema brasileiro por muitos anos. Um filme, né? Uma produção. Então, aqui as pessoas conseguem fazer bons filmes com pouco. Mas, que nem agora, eu sei que tem vários filmes para terminar, mas falta aquela graninha final para fazer uma boa finalização, um bom som, uma boa mixagem, enfim, né? Um bom lançamento. Isso sempre... E, fora isso, distribuir o filme, que aí é outra história. Às vezes você tem um filme maravilhoso na mão, brasileiro, mas ninguém vê, ninguém tem acesso. Por quê? Não, é isso que me chamou a atenção, quando essa menina entrou em contato, né? E parece que o filme é bem legal, né? Mas assim, eles estão tentando divulgar o filme assim, né? Ela disse que estava procurando os cineclubes no Brasil para assim passar. Então você vê como é difícil, né? É difícil, ela só vai... É lógico que ela tem que mostrar para cineclubes, mas isso é muito legal para o diretor, para conversar com as pessoas, para ter feedback. Agora, para grana,
Ou ela vai ter que vender para um streaming, para uma televisão, né? Ou para um Netflix da vida, ou para uma TV Canal Brasil, que exibe filmes, ou para uma TV europeia, sei lá, de fora, vender os direitos. Porque passou a época de ter VHS, DVD, que vendia cópia, né? Ou passar nos cinemas. Passar nos cinemas, lógico, é bom. Mas quando você tem uma divulgação tipo Barbie, é uma coisa. Quando você não tem essa estrutura por trás, é outra. O filme fica uma semana em cartaz, 2 e acabou, vai embora. A não ser que seja uma coisa excepcional, né? Porque não tem uma estrutura grana para divulgar, mas você vê esse Barbie, esse Oppenheimer, eles estão há meses falando para a gente desse filme. Todo mundo viu na internet chamadas. Há meses que eu ouço falar do Barbie e do Oppenheimer. Chamadas, trailers, cenas. Então, eles vão preparando a gente meses. Quando eu falo a gente, é o mundo inteiro. Não é, é o mundo inteiro. O mundo inteiro está esperando esses filmes. E nós aqui, com o filme brasileiro, nem aqui no Brasil a pessoa não consegue divulgar, porque não tem uma distribuidora forte, como tinha a Embrafilme. Bem ou mal, a Embrafilme era uma distribuidora, produtora distribuidora, digamos, né? A distribuição e exibição sempre foi um problema para o cinema brasileiro. Sempre foi. Só que agora você tem internet, você tem streaming. Esses são os canais. Netflix, HBO e esses outros aí que tem agora, Apple, Prime, Amazon, sei lá mais o quê. Ele vai ter que vender direitos para ganhar uma graninha, senão... Né? O filme já foi premiado, esse filme do moço japonês, Tieme, ele já foi premiado aí em um monte de festivais, né? Parece. Já ganhou elogios aí. Não sei que tipo de prêmio, mas eu vi no trailer, né? Uma série de festivais de cinema que é bom, mas não dá grana. Ari, deixa eu só dizer, antes da gente encerrar, então acho que é melhor passar o sapatinho vermelho na próxima e dar um tempinho, né? Para ver se a gente consegue trazer, né, o diretor na outra sessão, né? Põe o sapatinho, o pessoal É. fica mais calmo, o pessoal do sapatinho fica mais... Baixa a ansiedade do pessoal do sapatinho, assiste o sapatinho, aí resolve esse problema dessa ansiedade do sapatinho, e depois a gente tenta trazer os documentários... Esse sapatinho estava há muito tempo para voltado, e não sai, aí agora vai sair. Então, o próximo eu já vou botar o sapatinho mesmo e a gente dá um tempinho para conseguir o outro, né? É porque as mulheres estão esperando o sapatinho vermelho. Eu não sei se eu... Mas estou brincando, mas as mulheres estão esperando esse sapatinho vermelho. Eu vou até olhar se era só mulheres, porque eu acho que tem homens também. Não, eu estou brincando, Ei, pessoal, eu acho que hoje, né, tá legal. Ei, Ricardo não está aqui, mas hoje quem está com fome sou eu, viu? Tá chegando aqui o jantar na mesa e eu estou só vendo. Agora, eu fiquei chateado que Feliz de você que já tem jantar, eu ainda vou fazer o meu. Eu fiquei chateado que o Jean não veio, o Newton também, que podiam, com certeza, trazer muitas visões também. Jean tinha feito a maior propaganda desse filme, né? Então, talvez ele fale no grupo alguma coisa ainda. Ele disse que teve um problema. Pede para ele botar um áudio no grupo de 5 minutos, 10 minutos, falando sobre esse falando um pouco sobre o filme. Porque, com certeza, ele já leu muito, é um clássico. Ele vai trazer novos elementos, ele, o Newton, eles podem trazer novos elementos. Pede para eles gravarem um áudio e pôr no grupo. Vou pedir. Então, tá bom. Eu fiquei sozinho, porque eu fiquei sozinho aqui de homem. Pô, eu queria ter mais... Ari, foi ótimo. Foi ótimo. Foi muito bom, pessoal. Muito bom. Obrigadão, obrigada, Ari. A Beth ia falar alguma coisa? Não, nada. Fala. Foi que apesar da gente não gostar do filme, algumas mulheres, olha só o papo que deu, né?
Pois é. E, pois então, boa noite, obrigada. Até Boa noite, daqui. pessoal. Até a Boa próxima dos Sapatinhos. Tchau, tchau. Ótima semana. Boa noite, Até os sapatinhos. Até os sapatinhos. Até os sapatinhos. Até o sapatinho.